e o evangelho da graça de Deus, justificação pela fé no Senhor Jesus. De onde vem? Qual é a origem dessa pergunta? E versículo 15 também. E em capítulo 7, várias perguntas também. Não vem de Paulo. Paulo não tem nenhuma confusão nesse sentido. Não é pensamento de Paulo. Vamos pecar mais, né? Porque não. Mas ele está sendo. Pessoas têm a coragem de acusar, de atacar, de dizer: Paulo está pregando que se você pecar mais, você vai experimentar mais graça, e a graça de Deus vai ser mais abundante. Então, ele, na forma de pergunta, ele mesmo preparou especialmente esses 3 capítulos, tendo em mente essas acusações que ele tem ouvido de pessoas falando, de libertinos, de liberais, de antagonistas, de fariseus, de talvez recém-convertidos, dos judeus, de judaizantes, de muitos lugares. Paulo prega que você pode pecar, você deve pecar, não importa. A graça de Deus vai nesse ambiente ser mais abundante, mais evidente. Então, Paulo, de uma vez e para sempre, escreve esta carta magna, 6, 7 e 8, sobre esse assunto, para deixar bem claro, de uma vez e para sempre, o que ele ensina desse assunto. Já notamos bem lá no início, por mais incrível que pareça, nós temos hoje pessoas não entendendo a diferença entre justificação e santificação. Ainda com essa mesma dúvida, essa mesma acusação, se você assegurar e afirmar que pessoas são salvas de uma vez e para todo sempre, baseado no seu arrependimento para com Deus e sua fé no Senhor Jesus, aquela pessoa vai fazer farra, vai festejar, vai abusar a graça de Deus, vai pecar mais, ou se vai perder controle dele. Então você tem que deixar ele com dúvidas, pendurado sobre as chamas do inferno, porque assim aí ele vai se comportar e vai levar pecado ao sério, porque sua justificação, ou a permanência da sua justificação está em jogo, independe dele. Nós já falamos sobre isso. Chega. Mas estamos nos mesmos dias. Os que acusam, infelizmente, incrível, né? Muitos que acusam não são salvos, né? A maior igreja do mundo, baseada em Roma, tem essa ideia. Mas pentecostais, carismáticas e muitos desse mesmo movimento não entendem a diferença e têm basicamente essa mesma dúvida, a mesma ideia, ok? Então, a pergunta não é dele. Vamos notar uma coisa em versículos 1 a 10. Em versículos 1 a 10 não há nenhum imperativo, nenhum mandamento, nenhuma responsabilidade da sua parte, além de saber, estudar, ler, meditar e entender o que Deus tem feito em Cristo ao seu favor, ao meu favor. Não há nada que você pode nem deve fazer. Ele está falando sobre o que Deus fez em Cristo lá 2000 anos atrás, que vai favorecer você hoje sim. E vai tornar possível, vai facilitar sua santificação hoje, dia 8, 2021. E 2 também. Estamos em 22. Ok? Nenhum imperativo. Agora, em versículos 11, 12 e 13, aí é a sua vez, é minha vez. E o que ele espera, o que ele pede, o que eu tenho que fazer,
nessa participação, nessa cooperação de santificação. O que eu tenho que fazer está baseado no quê? Ele fez. Como Efésios 1, 2, 3. Posição, não é? 4, 5, 6. Prática. Capítulos, versículos 1 a 10. Não há nada que você pode fazer. Porque ele fez. E fez historicamente. E fez lá, 2000 anos atrás. E o que ele fez? Vamos lá. A pergunta absurda, Paulo diz: que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De onde vem essa pergunta? Não vem de capítulo 5, versículo 20? Veja aí. Eu estou usando anotações aqui, desculpe. Capítulo 5 e versículo 20, ele disse o quê? Sobreveio a lei para que avultasse, aumentasse, realçou a ofensa. Mas onde abundou o pecado, em Adão, no jardim, e a morte passou para todos os homens, onde abundou o pecado, superabundou a graça na pessoa de Cristo, sobre a cruz. Esse é Romanos 5, né? Contrastando o que Adão fez, o que Cristo fez. Desobediência, obediência. Injustiça, sabe? Então, leia depois. Mas esta pergunta vem de, Paulo sabe, alguém vai me acusar, alguém vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso que eu estou dizendo, Paulo diz, não. Vamos notar versículo 1, versículo 2, de modo nenhum. Eu não conheço nada de grego. O único grego que eu conheço seria uma pessoa chamada Jairo, de 1,20 m. Né? É o único grego que eu conheço. Mas ele entendeu. Explica depois. Pode. Ele diz, nunca, jamais, eternamente. Já, nem pensar. É muito forte. Me genoito. O negativo, que eu saiba, o negativo mais forte que existe no Novo Testamento. De modo nenhum. Que diremos, pois? Permaneceremos. O que ele está dizendo? Permanecer. Ele está falando sobre uma pessoa salva e sua natureza pecaminosa. Permaneceremos no pecado. Ele está falando sobre pecados cometidos ou a nossa natureza pecaminosa aqui. Versículo 1. No pecado. Pode falar. Uma prática contínua. Sim, mas a palavra aqui, no pecado. Não está falando sobre pecados cometidos. Está falando, nós vamos então permanecer, continuar, perseverar habitualmente, constantemente num relacionamento com essa natureza pecaminosa, dominando, orientando, mandando. Nós vamos continuar tendo o mesmo relacionamento com essa natureza pecaminosa que nós tivemos antes de ser justificado, antes de ter o Espírito, antes de ter uma nova natureza, antes de ter uma nova posição em Cristo. Nós vamos continuar convivendo, sabe, um relacionamento normal, típico, sim, habitual, com a natureza mandando, orientando. Ele diz, nunca, jamais, nem pensar, absurdo. Não existe esta possibilidade. E falando para os outros que estão acusando, jamais. E pelo restante desses 3 capítulos, ele vai mostrar para esses inimigos, esses que estão atacando, esses antagonistas, tudo mais, ele está mostrando, não. Mudou tudo. O salvo, o justificado, ter outro relacionamento com essa natureza pecaminosa, ela não mais está no controle, não mais domina, não mais orienta, o salvo não é mais o escravo
E o pecado, essa natureza, não é mais o mestre. Tudo mudou. Então ele não pensa assim, ele não tem esse relacionamento. Jamais o salvo peca. Ele comete, mas ele sabe, mas ele sente, mas ele se responsabiliza, ele trata na hora, seriamente. Ele não desculpa, ele não dança, ele não foge, ele não usa o diminutivo. Ele tem outro relacionamento. Ele detesta as obras da carne. Ele não quer produzir. Ele ama outra coisa, ele deseja outra coisa, como nós notamos em capítulo 7. Não vamos permanecer. Não é possível uma pessoa justificada permanecer convivendo normalmente, naturalmente, habitualmente com a sua natureza pecaminosa. Porque ele agora, dentro de si, tem uma luta, uma briga. Então ele não coopera, ele está contra, ele concorda com o Espírito. Ele concorda com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ele quer santidade, ele não quer pecar, ele peca, ele comete, mas ele não permanece no pecado, ele não pratica pecado, ele não está melhorando, ele não está num declive, ele está numa... Mas ele peca sim, mas ele não permanece nesse relacionamento normal que o não salvo tem com sua natureza pecaminosa. É outro relacionamento. Permaneceremos, continuaremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Absurdo de forma nenhuma. Mais uma pergunta: como viveremos? Aí, mais uma vez, constantemente, habitualmente, diariamente, normalmente, com essa natureza, ouvindo sua orientação, sendo dominado, apresentando seus membros, cooperando com essa natureza, falando sim, Senhor, para essa natureza? Nunca. Como viveremos normalmente, naturalmente, habitualmente, consistentemente, ainda, e a palavra, veja só, ainda no pecado? Não. Pecado de novo, sempre aqui, natureza pecaminosa. Como viveremos ainda desta forma com essa natureza? Impossível. Veja só, nós, os que para ele morremos. Aí, interessante. Nós, os salvos, todos nós que somos salvos, todos nós que somos justificados, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele, para quem? Quem é ele? Não pode ler por cima. Quem é ele? O pecado. Ele tem colocado aqui na forma de pergunta, né? Ele está dizendo, em outras palavras, nós morremos, nós os salvos, nós morremos para esta natureza pecaminosa. Então, não é mais possível viver diariamente, normalmente, naturalmente, consistentemente com essa natureza dominando. Nós morremos para o pecado. Essa é a premissa dele. A razão por que ele diz, não podemos viver constantemente no pecado. Ok? Nós morremos para com essa natureza. O restante desse capítulo, até 10, ele vai ilustrar, ele vai apresentar sua lógica, seu raciocínio, suas razões, porque nós, e como e quando nós morremos, nós os salvos, morremos para com a natureza pecaminosa. Esse é fundamental. Nós temos que saber quem eu sou e qual é o meu relacionamento com essa natureza. O que eu estou devendo, o que eu tenho que fazer. Meus direitos, eu tenho que saber meus direitos. E o salvo tem o direito de quê? De não obedecer.
de não ser dominado, de não ser orientado, de resistir, de ignorar, de rejeitar. O salvo tem direito. Agora ele tem base, porque ele está... O que quer dizer a morte? Nós morremos para ele. O que significa morte? Separação. Morte física é o quê? Separação do corpo, do espírito e alma, né? O corpo vai para o chão, infelizmente. Sabemos esses dias, né? Espírito e alma do salvo, presente com o Senhor. Não é? Como assim? Morte significa separação. E ele está dizendo aqui, nós somos separados de uma vez e para sempre, divorciados, distanciados, desligados da nossa natureza pecaminosa. Não temos mais relacionamento. Não temos mais dever. Ela não tem mais direito. Não estamos dentro do domínio, dentro da Vocês entendem a palavra jurisdição? O que é jurisdição? Um criminoso está correndo lá perto de Igarapava, sabe, num carro, e a polícia militar está atrás, sentido norte, né? O criminoso está no seu, o policial no seu carro. Ele atravessa o Rio Grande. O que o polícia militar de São Paulo tem de jurisdição de alguém que entra em Minas Gerais? Isso acontece muito, né? Foge. Eles não têm direito de implementar, aplicar a lei, as penalidades fora do estado de São Paulo. O que ele está dizendo aqui é não, a natureza pecaminosa não tem mais jurisdição. Estamos fora dos seus limites, fora do seu controle, fora do seu domínio, não tem mais direito, não tem nada. Eu não estou devendo nada. Eu morri com essa natureza pecaminosa. Note bem, muito importante. A natureza não morreu. Entendeu? Quem morreu? Havia uma morte. Eu morri. Para com ela. Em relação a ela. Ela não morreu. Ela está presente. Viva, forte, firme, maligna, como nunca. Mais resolvida, mais dedicada, mais... Porque agora tem uma nova natureza e o Espírito. Eu morri. E quantos salvos têm morrido para com a natureza pecaminosa? Alguns? Os mais maduros, os mais conhecedores, ou quem? Todos têm. Todos os salvos têm morrido para com essa natureza. Quase ninguém sabe. Quase ninguém pensa. Quase ninguém entende nas consequências, nas bênçãos, nas possibilidades que nós temos em termos de santificação. Porque nós, Paulo ensina, nós morremos para com essa natureza. Agora, a pergunta, quando nós morremos? Onde nós morremos? 2000 anos atrás, na pessoa de Cristo, sobre a cruz, eu morri, você morreu. Todos os salvos. Na pessoa de Cristo. Vamos parar um momentinho só e vamos ver Romanos capítulo 7. Um exemplo que ele deu aqui. Vamos até quando, Mr. Emmanuel? Vamos até quando hoje? 11:20, ok. Morte, nós casamos e nós falamos até a morte nos separe. Certo? E morte separa.
morte separa. Ele vai dar um exemplo aqui, falando sobre a lei de Moisés. Porventura, versículo 1 de 7. Só para ilustrar, tanto sobre a lei de Moisés, mas também para ilustrar nossa morte para com a natureza pecaminosa. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, talvez quem tem mais interesse nesse capítulo 7, são os judeus, salvos, justificados, mas levando bagagem, escutando Paulo falar que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, e eles estão pensando, ok, Paulo, você tem esquecido quem você é? Você é judeu, rapaz? Você não pode falar mal da lei, você não pode desprezar a lei. E Paulo está dizendo, não, eu não estou desprezando, a lei é santa, justa, boa. A lei é perfeita, mas ela não tem poder para justificar e ela não tem poder para santificar. Capítulo 7, não. O que nós estudamos sobre Paulo sofrendo, foi Paulo dizendo o quê? Se você tentar guardar a lei, cumprir a vontade de Deus, ser santo, ser puro, dominar a natureza pecaminosa por meio de regras, a lei de Moisés, no seu próprio poder, o que vai acontecer? Frustração, chateado, angustiado, derrotado, não vai funcionar. Você não vai ser salvo do poder do pecado por meio da lei. Não vai. Vai ser por meio do poder do Espírito. Ok? Então, 7 é sobre a lei. Mas ele começa aqui. Ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ou, em outras palavras, talvez o NVI, enquanto ele vive. A NVI fala o quê? Pode? Tá. Eu não consigo. Enquanto ele vive. Agora ele vai ilustrar. No casamento. Ok? Ele usa a mulher aqui, casada, está ligada debaixo da lei civil, lei de matrimônio, lei de Deus, desígnio de Deus, plano de Deus para casamento. Uma mulher casada, ela está ligada à lei, pela lei, ao marido. Ela está debaixo da lei de matrimônio. Ela está, dominada pela lei. Ela tem obrigação para a lei. Ela está devendo para a lei. Ela tem que obedecer àquela lei ao marido, enquanto ele vive. Certo? Mas, se ele morrer, desobrigada ficará ela da lei conjugal. Aquela lei que disse, você tem que honrar, obedecer, submeter, você está ligado, a lei conjugal, lei matrimonial, lei civil, você está com ele. Pronto. Aquela lei mandava, orientava, dominava ela. Pronto. Mas somente até o momento que ele morreu. Agora, aquela lei não mais está dizendo para ela, você é casada, você tem que ser... Não mais. Ela está livre, porque ele morreu. A morte muda tudo. Muda as responsabilidades dela para com ele. Muda suas obrigações, não é? O que ela está devendo, muda totalmente. Acabou. A morte separa. Certo? A morte funciona dessa forma. E nós entendemos. De sorte, versículo 3, que será ela considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará ela livre da lei. E mesmo se cair,
mesmo se casar, não será considerada adúltera, mesmo se contrair novas núpcias. E agora ele diz assim, tendo ilustrado em casamento, como a morte muda, separa, termina responsabilidade de mulher para com o marido em casamento, ele está dizendo agora: meus irmãos, também vós, agora salvos, agora justificados, agora em Cristo, agora tendo o Espírito, agora tendo uma nova natureza, também vós morrestes relativamente a lei. Não é a lei que morreu, não estou, né? Nós morremos para com ela. Como? Quando? Onde? Muito chique. E depois de muitos anos de estudar aqui, eu entendi uma coisa 4 horas da madrugada esses dias. Como? Onde eu morri em relação à lei, ou relativamente à lei, para com a lei? Por meio do corpo de Cristo. Onde? Na cruz. Na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo. Quando ele morreu, eu morri. E também como em relação à lei de Moisés. Por meio do corpo de Cristo. Eu morri relativamente à lei. Eu não sou mais casado com a lei. Eu morri em vida. Eu não sou mais casado com a lei. Eu não tenho mais relacionamento, nada contra a lei. Mas, na morte de Cristo, no corpo de Cristo, eu morri para com a lei. Agora não sou mais casado com a lei. E por isso ele diz, no final de 6, não estamos mais debaixo da lei, não somos mais casados com a lei. Temos outro relacionamento. Também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro marido, vamos dizer, né? A saber, com Cristo. Nosso relacionamento agora não é que está com a lei, mas com uma pessoa. Quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Entendeu? A ilustração é o quê? O que a morte faz? Espiritualmente, quando Cristo morreu, eu morri com Ele, para com a lei. Em capítulo 6, Paulo está dizendo, na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo, sobre a cruz, 2000 anos atrás, eu também posso afirmar, porque Paulo afirma, eu morri para com a natureza pecaminosa. E do mesmo jeito que o marido morreu, e ela está livre, eu morri para com essa natureza pecaminosa e eu sou livre. Eu não tenho mais relacionamento com a lei de Moisés e eu não tenho mais relacionamento com o quê? A natureza pecaminosa. Concorda comigo? Não serve, capítulo 7 não serve para ilustrar o que a morte faz, a diferença que faz, como desliga, como corta, como termina, qualquer obrigação, qualquer... Então Paulo diz em capítulo 6, versículo 2, nós salvos, você, eu, justificados, nós que temos o Espírito, nós que temos nova natureza, nós que temos uma nova posição em Cristo, nós também temos uma nova posição, no relacionamento com essa natureza, nós estamos mortos para Ele. Pessoas no Velho Testamento, debaixo da lei, sim, realmente debaixo da lei, antes de Pentecostes, nenhum santo, nenhum piedoso do Velho Testamento tinha uma nova natureza, tinha uma posição em Cristo. Nenhum tinha morrido para com a natureza pecaminosa, muito menos para com a lei.
Nenhum deles tinha permanente... Bom, talvez algumas exceções, mas basicamente podemos dizer, nenhum deles tinha o Espírito Santo habitando permanentemente. Que provisão! Que provisão! Que recursos nós temos, que riquezas nós temos em termos de santidade, irmãos. Uma das coisas que ele tem feito é fazer-nos morrer para com essa natureza. Nós vamos ver aqui que Deus tem feito tudo na pessoa de Cristo e por meio do seu Espírito e nos dando a palavra, Ele tem feito tudo que precisamos para ser santos, para ser salvos do poder do pecado, para ser salvos no sentido de produzir o fruto, de ser conformados à imagem de Cristo. Além de serviço que serve e muito mais. Ele tem feito tudo. Ele não esqueceu de nada, não deixou nada por trás. Não faltamos nada. O que está entre eu e santidade mais e mais e mais é sempre eu. Falta de conhecimento, falta de interesse, falta de esforço. Falta de estudo, de leitura, entende? É sempre eu. Ou querendo pecar mais naquele momento, tal, determinado momento, do que eu quero ser salvo do pecado. Eu quero cooperar com essa natureza pecaminosa. Ele tem feito tudo. Então, nesses versículos 1 a 10, o assunto aqui é como nós morremos com Cristo. Morremos, sim, com Cristo, para com a natureza pecaminosa. Ok? Ele vai, por exemplo, vai notando aqui. Nós morremos para o pecado. Versículo 5 fala que fomos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte. Versículo 6, foi crucificado com Ele, nosso velho homem. Sempre, versículo 8, se já morremos com Cristo, juntamente com Ele, na pessoa dele, ou como diz capítulo 7, no corpo de Cristo, nós morremos para com a lei e nós morremos também para com essa natureza pecaminosa. Desligados, distanciados, separados de uma vez, divorciados sim. Não somos mais casados, usando os termos de capítulo 7, com essa natureza. Ela está presente. Ela está presente em todo o seu vigor, todo o seu poder, toda a sua malignidade, todos os seus desígnios e impulsos, do mesmo jeito ele está. Ela não está regenerada, mudada, melhorada, diminuída, nada. Ela não morreu. Eu morri. Agora eu tenho direitos. Ela chama, ela clama, ela manda impulsos, ela me convida, ela solicita, ela faz tudo para me levar para o pecado. Mas eu tenho o direito de pensar, nós vamos ver, saber e entender e pôr em prática. Eu não tenho mais eu não tenho mais dever, eu não tenho mais obrigação, eu não tenho mais interesse, eu não sou mais ligado. Capítulo 8 fala, interessante, ele fala, irmãos, nós temos uma obrigação, somos devedores, mas não a carne. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e ensinando aqui, e em 8 também, eu não estou devendo mais para essa natureza pecaminosa. Quando ela clama, chama, chora, xinga, solicita, quando ela faz a sua vontade por nosso corpo e mente e sistema, não, eu sinto, nós vamos sentir pelo restante da nossa vida. Nós vamos ouvir sua voz, vamos sentir suas solicitações, seus convites, suas ideias, suas opções, sugestões. Nós vamos ouvir suas soluções. Nós vamos. Mas pelo restante da nossa vida, nós precisamos de lembrar o quê? Romanos 6. Desligado sou. Separado sou. Interesse não. Relacionamento não. Devendo nada não. Obrigação nenhuma.
Não vou cooperar, não vou ser dominado, não vou, porque eu tenho meus direitos. Eu sei que eu estou morto para com Cristo. Em Cristo, para com essa natureza, ok? Está dando para entender? Isso é fundamental. Ele começa aqui, com esse relacionamento. Vamos lá, rapidinho. Estamos terminando aqui já. Eu sempre falo 20 minutos antes de terminar, eu falo agora, né? Mas, versículo 2. Nós, os que para ele morremos. Essa é a sua premissa. Pronto. Nós morremos com Cristo, na pessoa de Cristo, juntamente com Ele, nós morremos para com essa natureza. O que estamos falando aqui? Em capítulos, especialmente fim de 3, 4 e 5, Cristo é apresentado como nosso substituto. Ok? Em capítulo 6, Paulo está dizendo, ele morreu como meu representante. Em outras palavras, quando ele morreu, nós vamos ver que, leia versículos 1 a 10. Indo para casa. E você vai ver o quê? Conforme, segundo o pensamento, classificação de Deus. Quando Cristo morreu, eu morri. Quando ele foi sepultado, eu fui também. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele. Quer dizer, na pessoa de Cristo, eu morri. Na pessoa de Cristo, eu fui sepultado. Na pessoa de Cristo, eu ressuscitei. Ele estava lá como meu representante. O que ele fez naquela cruz não somente serve para nossa justificação, mas serve para nossa santificação. Nós, versículo 10, de 6. Pois quanto a ter morrido de uma vez e para sempre, morreu para o pecado. Você viu? Você viu a colocação? Para o... Não está falando sobre substituição. Não está falando sobre justificação. Ele está falando sobre santificação. E a obra que ele realizou, o que tem a ver com minha santidade ou santificação? Tudo a ver. Porque na pessoa dele, sobre a mesma cruz, ele tratou meu pecado. Ele tratou esta questão de eu e a natureza pecaminosa que habita em mim. Ele morreu tratando em relação ao pecado. E lendo esses versículos, você vai notar, em Cristo, com Cristo, na pessoa dele, com ele. Entende? Vai lendo, favor. E o Senhor ajudando, vamos dar continuidade nesses versículos, ok? Alguma dúvida ou pergunta nessa altura? Premissa: nós morremos para o pecado. Pronto. Eu morri. Ele não. A natureza não. O pecado não. Eu morri. Da mesma forma que a mulher foi separada do marido pela morte, nós somos separados do pecado também pela morte. Minha. Com Cristo. Olha só o versículo 8. Um versículo só. É 8? Não. 7. Ok, 7. Porquanto quem morreu está justificado, está... Que diz o NVI nesse versículo 8? Quem morreu foi justificado do pecado. Ok, justificado do pecado, liberado do pecado, perdoado do pecado. Quer dizer, absolvido. O que ele está dizendo aqui? Quem morreu está justificado do pecado. Eu vou te dar um exemplo do assunto de criminologia.
dentro desse assunto de justiça e criminologia, existem provisões e tratamento. Fulano, vou usar o estado de Texas como exemplo. Fulano fez tal crime, foi preso, matou alguém premeditadamente, sabe? Foi preso, foi julgado e condenado à pena de morte. E a data é dia de Natal 2022. Só que dia 4 de julho, ele, dentro da sua cela, ele morre. Mas sabe o que eles vão fazer, né? Dia 25 de dezembro, eles vão arrastar seu cadáver lá e vão executar aquele cadáver. Não! Ué, ele está livre de quê? Da pena de morte. Pela morte. Um cristão que morre, ou quando vem no Senhor, vamos dizer, um cristão morre, o pecado vai mais dominar ele? Vai mais ameaçar, xingar? Nunca, está livre. E se nós morremos com Cristo, na pessoa dele, ainda vivos? Quem morreu com Cristo, em Cristo, na pessoa dele, também está livre de quê? Do pecado, uai. Leiam. É muito interessante, é muito chique, é muito prático. Tem tudo a ver. E não esqueça, lendo então, versículos 11, 12 e 13. Esses são imperativos. Primeiro 10, você tem que saber. Tem que saber, tem que saber, tem que saber. O assunto é saber. Não pode, ele fala, ou ignorais, ou não saibais, ou entendeu? Em versículos 1 a 10, você tem que saber. Então, leia. Aí, nesse alicerce, então ele diz, considerai-vos mortos, versículo 11. Versículo 12, não deixe reinar o pecado, a natureza. Versículo 13, nem ofereceis para o pecado, e sim, negativo, positivo, ok? Leiam, estudem, não para me agradar, para entender a passagem, para tirar o proveito, ok? Irmãos, obrigado e muito pela paciência.